Hoje aprenderemos como fazer um sumário aqui no Word. Vamos lá, digamos que você tem um livro, lembrando que isso aqui também vai dar certo caso seja um trabalho de TCC, por exemplo, mas eu estou usando como exemplo um livro meu que eu já escrevi, tá até aqui ele, Espectro Digital. Mas aí digamos que eu queria colocar um sumário nele, porque ele não tem sumário. Como é que eu faço isso no Word, Drac? Vamos lá, pessoal. Não é tão simples, mas também não é tão complicado. Primeiramente, cada título de capítulo, ele tem que ser configurado para, na hora do sumário, ele ser configurado automaticamente. Ou seja, você não vai fazer um sumário manualmente, onde você literalmente vai aqui começar a digitar, sei lá. Digitar aqui, sumário, aí coloca aqui o texto, coloca ponto, ponto, ponto e a página. Não, vamos gerar um sumário automaticamente aqui no Word. E como? Vamos lá, primeiramente, saiba que os títulos do seu capítulo, ele vai ter que ser configurado ao você selecionar aqui, ó, vou selecionar, lembrando aqui que eu já configurei, mas eu vou mostrar para vocês passo a passo. Lá em cima, perceba que bem aqui em página inicial, tá vendo, ó, página inicial, vai ter aqui o nome estilos. Estes estilos tem como você configurar o título e subtítulo, cada nível um maior que o outro, ou seja, vamos lá, aqui perceba que eu tenho, aqui tem uma setinha, título 1, depois tem título 2, tem até o título 3, tem vários níveis, é porque por padrão aqui eu já removi a maioria. Mas, enfim, procure o título 1 aqui e clique em cima, já com seu capítulo selecionado. Então aqui, ó, perceba que eu configurei e mudei o meu título. Só que, ao fazer isso, pessoal, perceba que ficou na forma que eu não queria. Eu não quero que seja assim, Drac, mas calma. Você fez isso aqui, e aí você vai fazer a mesma coisa com cada capítulo. Esse aqui também vai ser do mesmo jeito. Eu vou clicar aqui e colocar título 1. Aí eu vou no próximo, capítulo 2, vou colocar título 1 de novo. Capítulo 3, mesmo jeito, vou selecionar, vou colocar título 1. E aí, pessoal, após você selecionar tudo, você vai clicar com o botão direito em cima aqui do estilo que nós estamos utilizando, o botão direito, e vou colocar em modificar, tá vendo? Ó, modificar. Ao fazer isso, agora sim, aqui eu vou definir as configurações que eu quero para o nome do título do capítulo. Que aí sim eu vou colocar uma fonte que eu quero, por exemplo, essa fonte aqui, Metal Mania, que foi a que eu escolhi. Depois vou colocar a cor, por exemplo, cara automático. Tamanho, eu vou definir o tamanho, digamos, seja, sei lá, 22, por exemplo. E aí, além disso, eu vou configurar aqui também parágrafo, ou seja, eu vou colocar ele centralizado, vou vir aqui embaixo, tem formatar, clicar no botão e vou escolher a opção parágrafo. E aí eu vou configurar toda a parte do parágrafo, ou seja, como ele é um título, ele não vai ter recuo na primeira linha, então eu vou colocar nenhum. Ah, o antes, vou colocar 18. Depois, vou colocar 4 pontos. Múltiplo, vou colocar 1,15. E assim por diante. Ou seja, o título você vai definir da forma que você quer. E aí, ao você clicar em OK, ele vai configurar tudo dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Ele vai colocar tudo como estava antes. No caso, a fonte está até um pouquinho menor. Eu vou até só aumentar um pouquinho mais. Essa de 20 vou colocar 32. Cadê? 36. Pronto. OK. Pronto. Agora sim ficou melhor. Aí dessa maneira, aí sim eu configurei o título. Só que digamos que, Drac, mas eu não tenho só título, também tenho subtítulos. Então eu posso vir aqui, por exemplo, digamos que eu tenha aqui, sei lá, parte 1. Aí bem aqui eu vou ter a parte 2, ó, parte 2. Como é que eu faço para essa parte 1 aqui e essa outra parte 2 aqui também ficarem como se fosse um subtítulo lá no sumário? Mesma coisa, eu vou selecionar aqui e aqui na setinha vai ter título 2, tá vendo em estilos? Então eu vou colocar em título 2, tanto na parte 1 quanto na parte 2, aqui ó, título 2. Desta maneira, pessoal, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou configurar aqui o título 2 com o botão direito, modificar, e aqui eu vou colocar para a fonte que eu queira. Por exemplo, vou colocar a mesma fonte, Metal Mania, pronto. Aí o tamanho, em vez de ser 36, vou colocar aqui 20, agora sim. Negrito, vou colocar na cor azul mesmo, OK. Dessa maneira aqui ficou o subtítulo separado do título, assim. Agora sim eu posso colocar o meu sumário. Lembrando que, Drac, mas se eu tiver um subtítulo e um subtítulo, tem como? Tem. Você vai perceber que nos seus estilos vai ter título 3, talvez tenha título 4, até título 5. E aí, quanto maior o número, vai ser menor o nível. Você vendo agora na prática. Olha só, ao fazer isso aqui, pessoal, agora eu vou vir aqui no começo, onde é que eu quero que tenha um sumário. Tá aqui, eu quero que o sumário seja bem aqui, ali, nessa página. Então eu vou lá em cima no Word em
revisão, não, referências. E aqui em referências, perceba que vai ter o nome sumário. Pronto, é só clicar em sumário e vou colocar aqui o primeiro estilo, tá vendo? Ó, dessa forma aqui. E pronto, pessoal, ele vai colocar todos os capítulos e também todos os subtítulos da forma que eu fiz através dos estilos. E o melhor, ele é ajustado automaticamente. É claro, eu poderia selecionar aqui o nome sumário, por exemplo, e aí eu posso vir bem aqui, ó, lá em página inicial, é aqui a fonte, eu poderia aumentar um pouquinho, ó, vou aumentar um pouquinho, ó, tá vendo, ó? Vou colocar centralizado, aí, ou seja, eu personalizo da forma que eu quero, dessa maneira. Só que, como eu falei, a vantagem de fazer o sumário dessa forma é porque, se por acaso você mudar o texto lá na frente, ele ajusta também automaticamente ao clicar no botãozinho. Como? Vamos lá, aqui perceba que só tem ao todo 3 capítulos, porque eu não coloquei em todos. Então se eu for lá embaixo, ó, vocês estão vendo aqui spoilers do meu livro, mas enfim, se eu for lá embaixo, capítulo 4, também quero que seja um título, cliquei no título. Quero que o capítulo 5 seja do mesmo jeito, cadê? Aqui, capítulo 5, vou selecionar aqui do mesmo jeito, colocando como título. Pronto, fiz até o capítulo 10. E aí, pessoal, perceba que aqui em sumário, quando você clica com a setinha em cima, nele vai ter bem aqui, ó, esses nomes aqui, ó, atualizar sumário. Ao você clicar em atualizar sumário, perceba que vai ter atualizar apenas os números de página ou atualizar o índice inteiro. Se você colocar atualizar o número de página, ele não vai mudar a ordem nem a configuração, só vai trocar o número de página. Só que como eu configurei a quantidade de capítulos, então eu tenho que clicar bem aqui, ó, atualizar o índice inteiro. E ao clicar em OK, agora sim... Eita, faltou 10 ali, acho que eu selecionei errado. Mas agora sim, ele atualizou aqui os capítulos. E perceba também, como eu falei, olha só, vou tirar o zoom para vocês verem aqui melhor. Digamos que, mas aí eu configurei aqui, eu mudei as páginas, por exemplo aqui, ó. Digamos que o capítulo 3, tá aqui o capítulo 3, eu coloquei mais coisas no capítulo 2 e o capítulo 3 foi jogado lá pra frente, ó, lá pra página, deixa eu ver, 26, pronto, foi pra página 27. Ele estava na página 24. Então, se eu for lá em cima e aqui no meu sumário, eu clicar aqui no botãozinho de atualizar o sumário e atualizar apenas a página, perceba que o capítulo 3, que está na página 24, ele vai para a página 27 e a mesma coisa com os outros em subsequente, eles vão ser atualizados. Então, pessoal, esta é a forma correta de se fazer um sumário. Antes de encerrar, eu vou dar outras dicas. Por exemplo, aqui, digamos que eu tenho aqui o prefácio, não. O capítulo 1 vai ter aqui, por exemplo, um subtítulo. Por exemplo, o início da treta toda. Pronto, aqui. Aqui tá o subtítulo. E aí eu poderia selecionar aqui e colocar ele como se fosse um subtítulo também centralizado. Pronto, tá aqui, ó, subtítulo. E aí, pessoal, se eu for atualizar aqui meu sumário, perceba que ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Como se fosse duas coisas separadas, porém, dentro do capítulo 1 tem outra coisa que está na mesma página. E aí você pode alterar também. De que forma? Por exemplo, ó, digamos que eu quisesse que não aparecesse esse subtítulo aqui no sumário. Eu poderia vir aqui, selecionar este subtítulo em específico, e aí lá no canto superior, em referências, tem aqui, ó, adicionar texto, tá vendo? Ó, adicionar texto. Aqui eu poderia colocar para poder ele ficar no nível 2, ou ele ficar no nível 1, que é o mesmo nível dos capítulos normais, ou até não mostrar no sumário. Então, depois de colocar em não mostrar no sumário, aí dessa maneira ele até atualizou aqui, e aqui, ó, perceba que ele ainda tá, mas se eu for atualizar o meu sumário, ele some. Pronto, tá vendo? E de todo jeito, caso o sumário de alguma forma ele saiu errado aqui, o nível não tá certo, ou eu quero apagar alguma página, você pode, por exemplo, aqui, ó, eu posso, digamos, eu não quero que essa parte 2 apareça aqui. Eu posso apagar ela, que não tem problema. Se eu por acaso atualizar as páginas, ele não vai dar problema algum. Ele vai ter sumido ainda. Porém, caso eu quisesse que voltasse tudo, eu colocar aqui, ó, em atualizar o índice inteiro, que aí ele voltaria. Mas aí, além disso, eu posso, por exemplo, aqui colocar no mesmo nível, ó. Isso aqui eu poderia selecionar e aqui no canto, em página inicial, no canto superior, tem símbolozinho ali de diminuir recuo. E aí eu poderia diminuir para ele ficar no mesmo nível. E ainda assim, se eu mudasse a página dele, por exemplo, aqui, ó, partinho tá aqui. Se eu colocasse lá na página, lá na frente, ó, pronto, lá na frente, pronto. E aí eu fosse pro sumário alterar aqui, perceba que o número também era alterado sem alterar o recuo.
Então tá aí, pessoal, é assim que se faz um sumário no Word. É claro, qualquer dúvida que você tenha, comenta aqui embaixo. Se eu lhe ajudei de alguma forma, deixe seu like para me ajudar também e se inscreva no canal Drac Tutoriais para acompanhar mais dicas de Word e outras coisas de tecnologia. Então até a próxima e falou!